Papa Francisco completou 10 anos de pontificado neste dia 13 de março de 2023. Fratelli e sorelle, buonasera. Nascido Jorge Mário Bergoglio, Francisco é o primeiro papa nascido na América, o primeiro pontífice do hemisfério sul, o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco e o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos. Francisco iniciou seu pontificado marcado pela novidade. A mais importante foi a de celebrar missas diárias na Casa Santa Marta, onde decidiu morar ao invés da residência apostólica. Em suas breves homilias, pronunciadas com rigor e estilo de pároco, buscou estabelecer um diálogo direto com os fiéis, exortando-os a um confronto imediato com a palavra de Deus. Sobre a ocasião da escolha do nome Francisco, ele mesmo explica o motivo. Na eleição, eu tinha ao meu lado o arcebispo emérito de São Paulo, um grande amigo, na ocasião, Dom Cláudio Rumes. Quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, ele começou a me tranquilizar. E quando os votos chegaram ao fim, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal havia sido eleito o Papa. Ele me abraçou, me beijou e disse: "Não se esqueça dos pobres." Aquilo entrou na minha cabeça. Imediatamente lembrei de São Francisco de Assis, mencionou o pontífice. No mesmo ano de sua eleição, Francisco surpreendeu a todos com a publicação de uma exortação apostólica, Evangelii Gaudium, um verdadeiro texto programático do seu primeiro pontificado. No documento, o Santo Padre exorta a uma nova evangelização, caracterizada pela alegria, bem como a reforma das estruturas eclesiais e a conversão do papado, para que sejam mais missionárias e próximas do sentido desejado por Jesus. Temos documentos fundamentais, não é? A Evangelii Gaudium, que foi o primeiro, no sentido que deu o plano de governo, o projeto de pontificado do Papa Francisco. Aquilo foi como, digamos, essa minha proposta para a igreja. Foi ser o meu documento de trabalho, que ao longo dos 10 anos sempre é a referência à Evangelii Gaudium. A Evangelii Gaudium se tornou, de fato, uma proposta de pontificado. Evangelizar na alegria foi o que ele conduziu. E depois disso vieram vários outros documentos fundamentais. Sobretudo, eu recordo a questão da querida Amazônia, que para nós foi muito significativo no Brasil, né? Tocou muito a nossa realidade, o documento dos jovens, Christus Vivit. Então, tem documentos fundamentais. E o primeiro, então, essa Evangelii Gaudium já foi em novembro de 2013. Ele já mostrou, já no primeiro ano de pontificado, mostrou qual o caminho que conduziria, né? E além do documento, tem também a primeira viagem do Papa Francisco foi para Lampedusa. Também são coisas que eu acho que já não recordamos mais, não é? Mas foi muito significativo, porque Lampedusa, penso que no Brasil ninguém conhecia, nunca tinha ouvido falar, porque Lampedusa é a porta de entrada de muitos imigrantes para a Europa, sobretudo aqueles que vêm de barco do norte da África, e ali morreu muita gente em naufrágios, ali tem muita gente que sofre, tem gente que passa anos em campos de acolhimento, sem saber para onde vai. Então, a primeira viagem do Papa, aí a Lampedusa, que é aquela porta de entrada dos imigrantes, dos pobres, dos excluídos, dos últimos, mostrou também que a atenção dele era as periferias, né? A atenção principal dele era essa categoria de fiéis, essa categoria de ser humano, os excluídos, os últimos. Então, foi a primeira viagem do Papa Francisco. Já vimos a que ele veio, digamos, podemos dizer, né? Ele veio para atender as periferias. Então, isso foi muito significativo. Em números, Papa Francisco, durante esses 10 anos, produziu encíclicas, entre elas Todos Irmãos, sobre a fraternidade e a amizade social, no ano de 2020, Louvado Seja, sobre o cuidado da casa comum, em 2015, A Luz da Fé, sobre a fé cristã, em 2013. Exortações apostólicas foram 5, entre elas Querida Amazônia, Ser para os Outros, Alegrai-vos e Exultai, Alegria do Amor e Alegria do Evangelho. Francisco menciona que não esperava que ele, um bispo que veio ao fim do mundo, fosse o Papa que guiaria a Igreja Universal no tempo da Terceira Guerra Mundial. Jorge Mário Bergoglio não tem dúvidas, portanto, sobre o que pedir ao mundo como um presente para este importante aniversário. Paz. Precisamos de paz.